Olá, pessoas queridas. Eu espero e desejo que todos estejam alegres hoje. Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de estudo do livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, de Alírio de Cerqueira Filho. Essa é a segunda aula, ou a segunda parte, do capítulo 9, Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Na aula passada, a primeira parte, nós falamos sobre o círculo vicioso e destrutivo da tristeza existencial, que faz com que a pessoa deixe de ver sentido na vida. Nós vimos que, diante da dificuldade que o ser humano tem de lidar com o pesar e o sofrimento da tristeza, ele acaba agindo equivocadamente, negando ou cultuando essa emoção. E tanto um como o outro são movimentos de rebeldia, de não aceitar as condições da própria vida, de não aceitar pertencer a esse sistema que o faz sofrer. Então, movido por essa rebeldia e pelo sentimento de não pertencimento, a pessoa vai se fechando dentro de si, na tentativa de impedir o fluir da essência divina que ela é e também na tentativa de criar o seu próprio universo, um universo particular. E assim, a pessoa passa a exercer a indiferença pela vida. A tristeza profunda, a depressão, se instala quando o indivíduo tenta inibir o fluir da vida, o fluxo das energias divinas. É um processo agressivo de aniquilar-se, de autoanulação do senso existencial. A pessoa quer impedir as manifestações de todos os sentidos, transpessoais, transcendentes, psíquicos, intelectuais, emocionais e até mesmo os sensoriais. Além de se isolar de si mesmo, o indivíduo também se isola dos outros. E esse estado de isolamento e vazio profundo gera um sentimento de autodesprezo, que agrava ainda mais a sua condição psíquica e emocional, podendo levar a pessoa a cometer o suicídio. Como se não bastasse toda essa situação já ser bastante grave, ainda existe uma relação entre a depressão e os processos obsessivos. Ressaltamos também que cada um reage à tristeza com intensidade e características diferentes, de acordo com a sua individualidade. O que significa que o que para alguns é apenas uma situação pontual, circunstancial e passageira, para outros pode ser uma tragédia que vai perdurar, podendo se agravar ao ponto de se tornar uma depressão e até mesmo chegar ao ato do suicídio. Muito bem. Vamos então para a segunda parte desse nosso capítulo 9. Onde houver tristeza existencial, que eu leve a alegria existencial. E como é que é gerado esse círculo virtuoso da alegria? A alegria tem origem no sentimento de pertencimento, gerado pela esperança, com o qual a criatura se identifica com o essencial dentro dela e permite fluir a essência divina que ela é. Isso faz com que ela se sinta una com o universo. Ela se sente parte de uma totalidade cujas partes não podem ser separadas. A alegria existencial é reconhecer-se como uma criatura de Deus que pertence ao universo que Ele criou, permitindo o fluir da essência divina que ela é e aceitando a vida como ela se apresenta. Francisco de Assis chamava esse movimento de perfeita alegria. Segundo ele, a perfeita alegria é a profunda e amorosa entrega existencial à proposta de Jesus, que nos religa ao Pai e nos mantém conectados a Ele, mesmo em situações adversas. Então, é quando, numa situação de maior dificuldade, nós somos capazes de agradecer a Deus por aquela experiência e desafio.
porque sabemos que se trata de uma provação para nos aprimorar. É aí que o jugo se torna suave e o fardo se torna leve. Quando transformamos as experiências de desafio que a vida nos oferece em aprendizado de amor. Simples assim, né? O autor traz uma história de Francisco de Assis para exemplificar esse conceito dele de perfeita alegria. Então, a história diz que Francisco caminhava em uma noite fria na companhia de Frei Leão, com fome, com frio, e, como de costume, eles mendigavam para ter o mínimo necessário ao sustento. Então, Francisco pergunta para o Frei: Leone, qual é a perfeita alegria? E o Frei vai respondendo, descrevendo situações de grandes feitos de caridade, de grandes conquistas morais. Mas a cada resposta do Frei, Francisco dizia: não, esta ainda não é a perfeita alegria. E então, chorando, Francisco diz: imagine que ao chegar em uma casa, com muita fome e frio, batamos a porta para pedir comida. E um homem abra e saia esbravejando contra nós e nos jogue a neve. E quando estivermos lá, caídos, prostrados, sejamos capazes de olhar para o céu e num sorriso de profunda gratidão dizer: obrigado, Senhor. Essa situação hipotética colocada por Francisco de Assis nos mostra que numa situação de adversidade, nós somos convidados a agradecer a Deus por aquela experiência que tem o objetivo de nos aprimorar. Essa é a dádiva, o presente que podemos oferecer ao Criador da vida, a nossa entrega a Ele. Ou seja, amar, respeitar e praticar as suas leis que estão gravadas em nossas consciências. Assim como Paulo de Tarso fez, a partir do seu encontro com Jesus na estrada de Damasco. Assim, já não sou eu quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. E nunca mais Paulo viveu para si. Passou a viver para o Cristo, doando-se incondicionalmente ao Evangelho de Jesus, vivendo a prática dos ensinamentos do Mestre. Vejam bem que em nenhum momento foi dito que a alegria existencial é ausência de tristeza, de adversidades, de sofrimento. Pelo contrário, nós vamos sim ter muitos momentos desafiadores e muitas tristezas e sofrimento, mas a forma de reagir e de lidar com essas questões é que é diferente. Então, quando você sabe e sente que é essência divina, assim como tudo no universo também é, você se sente parte de tudo. É o sentimento de pertencimento. Consequentemente, você sabe que o Criador, que é perfeito, através das suas leis, que são perfeitas, mantém tudo em perfeita harmonia. E mesmo diante de uma situação que te pareça caótica, que te provoca emoções e sentimentos desagradáveis, você sabe e sente que tudo está certo como está, que tudo tem um propósito e que você faz parte de tudo isso. Você confia e por isso se entrega. E você passa a sentir que tudo é presente da vida, presente de Deus. Essa alegria existencial vai se manifestar em tudo que você fizer. Num diálogo, num sorriso, no pão que você vai oferecer, no consolo de um abraço acolhedor, nesses momentos, nesses atos. Então, nós estaremos doando algo de nós ao Criador.
O autor nos propõe estudar a parábola dos pequeninos, que está no Evangelho de Mateus. Estudar dentro do contexto dessa doação amorosa que somos convidados a exercitar. E refletir sobre os símbolos dessa parábola sob uma visão psicológica, transpessoal, consciencial, que é a proposta de estudo do nosso livro. Então, vejamos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuis por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então vamos lá. O rei é o ser consciencial que nos convida incessantemente a praticar as leis divinas. Os que estão à direita do rei são aqueles que estão com a consciência desperta, trabalhando ativamente para conquistar a felicidade. São aqueles que estão cumprindo as leis divinas, praticando de forma equilibrada os direitos e os deveres da consciência. E esse reino preparado é o reino dos anjos, ou angelitude, que é o objetivo da criação, a condição para a qual todos nós fomos criados. A conquista desse reino é feita pela busca da consciência tranquila, daquele que cumpre as leis divinas. Os que estão à esquerda são aqueles que ainda estão em consciência de sono, anestesiados, que não cumprem as leis divinas. Eles também querem conquistar a felicidade, mas ainda fazem isso pelos motivos errados e de formas equivocadas, e não através do cumprimento das leis divinas. Quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos, né? Essas perguntas representam os apelos da nossa própria consciência, onde trazemos gravadas essas leis divinas. São os apelos para que possamos amá-las, respeitá-las e cumpri-las. São aqueles questionamentos, sabe, que a gente já começa a se fazer. Ah, será que eu fiz certo? Será que a intenção foi mesmo essa? Né? Será que eu não deveria ter feito diferente? Então existem aqueles que ouvem esses apelos e atendem à consciência, e existem aqueles que ainda não ouvem esses apelos, e aqueles que ouvem, mas fingem que não ouviram,
e também aqueles que ouvem, assumem que ouviram e simplesmente não atendem aos apelos. Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Os pequeninos irmãos aqui são as necessidades do ego, que precisam ser atendidas, para que esse ego possa ser transmutado e transformado. Como nós já vimos, o ego compõe a nossa totalidade. Ele faz parte do que somos. Ele também é importante e necessário, mas ele não pode comandar o self, que é o nosso eu maior, a nossa essência divina. Ele não pode se sobrepor. Então, atender esse ego, fazer por ele, é antes de mais nada o acolher e olhar para ele, cuidar. E o que significa esse cuidar? Entender quais são as suas necessidades e por que essas necessidades existem. Quando olhamos para a sombra, nós a iluminamos. Precisamos levar luz para o nosso ego. É o exercício do autoconhecimento e do autoamor. Só assim será possível identificar o que precisa ser curado e o que precisa ser transformado, com consciência, assertividade e sempre, sempre com muito amor. Curando e transformando o ego, a gente automaticamente está fortalecendo o ser consciencial, o rei, o self. Então, fazer para o ego é fazer para o self. Mas, muita atenção aqui. Esse atender é o exercício de autoconhecimento e autoamor. É a busca para compreender o que existe por trás dos caprichos e dos desejos materialistas, das máscaras, dos mecanismos de fuga. É bem diferente de fazer tudo que o ego quer sem analisar nada. Isso é pura e simplesmente atender às vontades do ego, certo? Então, muita atenção. Cuidar é diferente de mimar. Quando a um destes meus pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Aqui estamos falando das necessidades de todos os seres sencientes, tanto da dimensão física quanto da dimensão espiritual. Seres sencientes são seres que sentem, que são capazes de perceber através dos sentidos, que conseguem receber impressões de sensações. Vejam bem que não se trata apenas dos seres humanos, ok? Estamos falando do que aqui, então? Estamos falando da lei de caridade. Essa lei gravada lá no reino, ser consciencial, nos convida a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. O que buscamos e queremos para nós é a felicidade, e ela é um direito, mas também é um dever. A pessoa feliz vai ao encontro do outro para doar-se, porque é impossível ficar indiferente ao sofrimento do outro. Se não agir assim, a criatura está se colocando contra essa lei divina, que está gravada em si mesma. Então, deixar de fazer pelo outro é deixar de fazer por si mesmo. É não atender a uma condição que está íncita no meu ser. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno representa o estado de sofrimento daqueles que cultuaram os sentimentos egóicos, do orgulho, do egoísmo, da vaidade e de tantos outros. Quem nunca, né? Bom, mas esses sentimentos são geradores do egocentrismo, que afasta a criatura da essência divina. É o apartai-vos de mim. Agindo em função desses sentimentos egóicos, o indivíduo cai em conflito existencial, justamente porque está afastado
e também contrariando o que é divino. Esses conflitos são gerados pelas culpas, remorsos, né, das escolhas e dos atos egóicos. E podem ser conscientes ou não, tá? Mas esse sofrimento causado nesse movimento produz uma ilusão de eternidade. Né? Parece que você está sofrendo desde sempre e para sempre. O fogo eterno. O diabo simboliza o ego e os seus anjos são os sentimentos e as tentações egóicas. Muito bem. Para fechar todo esse conteúdo sobre esses dois círculos, a tristeza e a alegria, nós vamos fazer uma síntese, como nos propõe o autor, sob a luz da questão 115 de O Livro dos Espíritos. Então, lá nessa questão, na resposta, os espíritos dizem assim, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, com o fim de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Passando pelas provas de Deus, né, que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem o conhecimento da verdade. Uns aceitam submissos essas provas e alcançam a meta mais rápido, outros só a suportam, murmurando, e permanecem afastados da meta e da felicidade. Então, a missão do espírito é cumprir o propósito existencial, se aproximar de Deus pelo conhecimento da verdade. Para isso, ele pode escolher entre dois caminhos: a submissão e o murmúrio. O murmúrio é o processo circunstancial de revolta ao propósito existencial, que pode durar mais ou menos tempo e pode se manifestar de variadas formas. Vazio existencial, abandono existencial, isolamento existencial. Nesse movimento do murmúrio, o indivíduo pode chegar ao ponto de negar Deus em si, nos outros e em tudo que existe. Ao negar Deus e as suas leis divinas, o indivíduo está automaticamente negando a vida. E aí, para chegar ao ponto do suicídio, é um caminho muito curto. Aqui nesse movimento, ao invés de progredir, o ser vai se manter estagnado e vai adquirir mais débitos para si, mais conflitos. Vivendo em murmúrio, o indivíduo está vivendo a tristeza existencial. A submissão é a condição de aceitar uma situação de subordinação com docilidade. É a disposição para obedecer. É aceitar-se criatura do Criador. Nesse movimento de submissão, o indivíduo vai se esforçar para desenvolver em si mesmo as virtudes da humildade, da mansidão, né, da obediência, da resignação. É a entrega. Aqui nesse movimento, o ser sabe que Deus o criou e que ele é a essência divina. Sabe que o Pai está no comando e confia na perfeição de Deus e de suas leis. Então ele se entrega, se submete a tudo isso e segue na busca de cumprir o seu propósito existencial, com gratidão por todas as oportunidades que ele tiver de aprendizado. Vivendo em submissão, o indivíduo está vivendo a alegria existencial. Quando formos capazes de nos sentir unos ao universo, estaremos então em sintonia com Deus. E então de nós também sairão as virtudes, como saíram de Jesus, que é o nosso modelo e guia. Isso é sentir verdadeiramente a alegria existencial.
enquanto não podemos vivê-la com toda a verdade e intensidade, vamos tentar viver da forma que é possível para o nosso estado evolutivo. Podemos e devemos começar com pequenas atitudes. Então, da próxima vez, que você for reclamar de algo, respira e agradeça por aquela experiência. Mesmo que naquele momento você não se sinta grato de verdade. Mas é preciso começar a exercitar, a mudar padrões, mudar atitudes. Urgente. Bom, meus queridos amigos, encerramos por aqui essa segunda parte do capítulo 9. Na semana que vem nós vamos ter a terceira e última parte. Eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada e mais alegre, e também mais consciente e mais ativa, que vocês sejam capazes aí de colocar um pouquinho mais em prática, de tudo que a gente tem visto de conteúdo nesse livro tão maravilhoso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.